bem-vindos a vocês nesse, né, grande dia aí da química, certo? Enquanto a gente tem esse evento aí, que com certeza vai nos atualizar, principalmente a eu, certo? Vai atualizar, porque eu desconheço todo esse potencial estratégico aí, tecnológico, que tem o xisto para o estado do Paraná, certo? Então, Exatamente. com certeza, vai despertar em mim muitas novidades e muitas estratégias aí para que a gente possa realmente, o Sul de Engenharia, contribuir para que o final aí do xisto realmente seja não simplesmente mais um depósito embaixo da terra, mas sim um depósito de riquezas que sejam exploradas pelo Paraná. Dando boas-vindas a vocês, parabéns aí a todos os químicos que estão nos assistindo e vendo, certo? E espero que a gente tenha uma excelente condução aí da palestra. Obrigado aí. Vamos em frente. Vamos. Professor Emerson, você vai falar alguma coisa? Bom, gostaria de dar boas-vindas a todos também, parabenizar pela nossa semana, né, a Semana da Química, tá? E eu gostaria de chamar, então, o professor Cláudio Luiz Jeromel Barreto, engenheiro químico, especialista em gestão ambiental, auditor ambiental, líder, presidente da Associação dos Engenheiros Químicos do Paraná, conselheiro do Conselho Regional de Química, 9ª Região, tá? E coordenador da Câmara Técnica de Processos de Tecnologia Química do IEP. Então, professor Cláudio Jeromel, a palavra é tua. Muito obrigado, Emerson. Engenheiro Emerson também é conselheiro do CRQ, é coordenador do curso de Engenharia Química da PUC Paraná. Obrigado pela introdução, Emerson. Bom, boa tarde, irmãos e irmãs. Estamos aqui com muita honra no Dia do Químico, no Dia Nacional do Químico. Estamos numa feliz parceria com o Instituto de Engenharia do Paraná, com o Conselho Regional de Química da 9ª Região Paraná, com a Associação dos Engenheiros Químicos do Paraná e com a Agência de Inovação da nossa Universidade Federal do Paraná, com a intenção de participar a todos o início de um projeto auspicioso e realista, que é a institucionalização do Parque Tecnológico do Paraná. Bem, eu tenho uma surpresinha, porque eu tinha preparado uma palestra em torno de 40, 45 minutos, mostrando todo esse projeto, esse projeto proposto, né? Mas a gente resolveu dividir essa bola, né? Eu convidei, vamos transformar essa palestra, no fim, numa mesa redonda. Eu acabei convidando 3 profissionais de altíssima relevância na engenharia química, na tecnologia, que vão participar junto com a gente em seguida. Eu vou fazer uma exposição geral do assunto e eu apresento para os senhores esses 3 altos funcionários e profissionais da química e da tecnologia. Ok? Gente, esta é uma imagem geral das instalações existentes em funcionamento da usina de industrialização do xisto em São Mateus do Sul. É uma unidade industrial que corre o perigo de ser descartada, mas, com a parceria de toda a sociedade paranaense, pode ser revertido esse processo em uma grande oportunidade imperdível para a pesquisa, desenvolvimento e inovação no nosso estado do Paraná. Se não, vejamos. Informações recentes confirmam já que a usina do xisto em São Mateus do Sul está na lista das unidades de negócios as quais a diretoria da Petrobras não pretende mais manter sob seu controle. Tudo isso está dentro de um vultoso e importante plano de desinvestimento, juntamente com a Repar em Araucária e outras 6 refinarias, na Bahia, no Amazonas, em Pernambuco, no Ceará, em Minas e no Rio Grande do Sul. Esse é um plano de desinvestimento que já está ocorrendo, né? São 8 refinarias que a Petrobras pretende se desfazer. Dentre dessas está a usina do xisto em São Mateus do Sul. Ok?
Bem, a exploração do xisto da formação Irati para fins comerciais de venda de combustíveis não é viável, isso já se sabe. Não compete nem com o carvão nacional, que é de pior qualidade, que possui alto teor de cinzas. Entretanto, pessoal, o que nós temos lá em São Mateus é o tesouro tecnológico. Assim sendo, pretendemos demonstrar ao Estado do Paraná que um projeto de desenvolvimento circular 4.0, programado para ser autossustentável, trará uma excelente oportunidade para toda a região da formação Irati, através de um viés tecnológico e social. A região do xisto da formação Irati pode se tornar uma referência nacional para o desenvolvimento de tecnologias de processos na área da engenharia química e nas outras áreas da engenharia, iniciando-se pelo aproveitamento das instalações já existentes em funcionamento lá em São Mateus do Sul. Antes mesmo da criação da Petrobras, isso é um histórico, existia o Conselho Nacional de Petróleo. Eles já estudavam, desde a década de 40, um meio de extrair o óleo do folheto betuminoso da formação Irati. Era uma época que o país passava por total dependência de combustíveis. Aqui uma parte. O xisto, segundo o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, é uma definição geológica para um tipo de rocha metamórfica. Este termo é utilizado erroneamente pela Petrobras para designar a rocha sedimentar industrializada por ela, que contém disseminado em sua matriz uma substância orgânica, o querogênio. Para tal rocha sedimentar, o DNPM atribuiu definição geológica de folhélio oleígeno pirobetuminoso. Porém, o termo xisto é amplamente utilizado e consagrado pela Petrobras. O município de São Mateus do Sul, gente, é detentor de uma das maiores e melhores reservas de xisto do Brasil, o que representava, na época, para a Petrobras, o melhor lugar para desenvolver tecnologias que iria beneficiar esse bem mineral, gerando óleo combustível que poderia ser refinado similarmente ao petróleo, para se obter combustíveis líquidos como a gasolina e o óleo diesel, por exemplo. Muito importante sabermos que o processo PetroCiclos, desenvolvido pelo Brasil, pela Petrobras, por técnicos paranaenses, por técnicos principalmente um grande engenheiro químico paranaense, que eu vou apresentar daqui a pouco para os senhores. Esse processo é o único processo em operação comercial com patente internacional para extração do óleo de xisto. Esses resultados foram alcançados devido aos trabalhos iniciados em São Mateus em 1972, quando a Petrobras colocou em operação, em São Mateus, a usina protótipo de Irati, com o objetivo de comprovar a operabilidade do processo em escala comercial, testar e desenvolver novos equipamentos, levantar dados básicos para o projeto da usina industrial e desenvolver tecnologia de proteção ambiental. A CICS, pessoal, conta hoje já com um centro avançado de pesquisa em refino. Seu parque tecnológico, considerado dentre os maiores da América Latina, o trabalho é desenvolvido juntamente com o CEMPES, que é o Centro de Pesquisas da Petrobras, e com diversas universidades, em parcerias que já renderam à CICS patentes nacionais e internacionais. Quando a CICS começou suas atividades em São Mateus, em 67, o município estava passando por um período de crise econômica. Isso é interessante, em decorrência do esgotamento das reservas de araucárias na época e do fechamento do porto fluvial. Este período de crise econômica foi registrado até o final da década de 60, quando a CICS inicia suas atividades em São Mateus, o que era interpretado como sendo uma possibilidade de desenvolvimento econômico e social. Assim sendo, gente, vejam bem que este projeto visa o desenvolvimento tecnológico e o social.
As atividades iniciais da SICS induziram a criação de convênios, na época, entre a Petrobras e o governo do Estado do Paraná para a implementação de diversas obras de infraestrutura que, além de suprir as necessidades da estatal, possibilitou ao município melhores condições rodoviárias e de comunicação, saneamento e energia elétrica, bem como a reabertura do Hospital Municipal, que teria sido fechado no período da crise econômica registrada entre as décadas de 40 e 70. Quanto aos aspectos ambientais, isso é muito importante, as áreas mineradas, depois do término de sua exploração, passam por um processo de recuperação, que inclui reconstituição do solo original, produção e plantio de mudas de espécies florestais nativas para revegetação e reintrodução da fauna, tendo já sido recuperados mais de 500 hectares. Isso é muito importante saber. Um bom exemplo é a Mina Cachoeira, a qual terminou sua exploração em 1986 e hoje é o Lago Sul. Esta área está praticamente 100% recuperada, observando-se uma considerável população de capivaras e um número considerável de araucárias de grande porte. Esta é a área do Lago Sul que foi totalmente recuperada. É um grande exemplo de recuperação de área degradada. Bem, precisamos iniciar o projeto, né? Temos ações imediatas para serem feitas. É muito importante, de novo, ressaltar esse novo cenário do mercado de derivados de petróleo com desinvestimento programado a ser realizado no setor. Já existe um consenso nacional nos órgãos técnicos sobre isso, porque deverá produzir imensos benefícios com a abertura de mercado e atração de investimentos, resultando em competição e preços justos, assim como a criação de um ambiente propício para o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas, a exemplo do Parque Tecnológico aqui proposto. Então, este plano de desinvestimento programado, ele já é consensado. Tanto, por exemplo, a Agência Nacional de Petróleo, o Ministério de Minas e Energia, o Instituto Brasileiro de Petróleo, existe um grupo de economia de energia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todo esse pessoal está consensado que vai ser muito importante esse desinvestimento. Precisamos ter ações imediatas, pessoal, porque realmente está a perigo. Por exemplo, a usina do xisto, ela não é economicamente viável. Então, se ela for vendida para algum grupo, vai ser difícil algum grupo, aliás, querer comprar, porque não é viável, justamente. Ocorre que lá já existe um parque tecnológico. É isso que nós precisamos recuperar, porque se deixarmos, a Petrobras abandona aquilo. Já há muito tempo escuta-se dentro da empresa pessoas falando: não, o xisto não dá lucro, vamos abandonar aquela usina. Isso aí já vem há muito tempo. Precisamos agir rápido. Esse ano foi proposto funcionar mais esse ano. Possivelmente, se nós não fizermos nada até o fim deste ano de 2021, possivelmente 2022 vai ser problemático, a Petrobras já vai acabar abandonando essa usina. Precisamos fazer uma ação junto à Petrobras. Primeiro, precisamos ter a Petrobras do nosso lado. Precisamos programar uma visita política, técnica, junto à SICS, lá em São Mateus do Sul, buscando o apoio e identificação de um diretor da Petrobras, que seja identificado com o projeto e que se incorpore nas tratativas de mobilização junto ao governo do Estado. Precisamos desse diretor da Petrobras que seja identificado com o projeto. Acho que o pessoal da SICS de São Mateus pode nos indicar esse diretor. Tem as ações perante o governo do Estado do Paraná, gente. Haverá uma equipe de gestão desse projeto. Essa equipe deverá alertar o governo do Estado para que o mesmo tome uma posição rápida para que o fechamento da SICS não se concretize este ano, até o fim deste ano. Essa equipe de gestão deverá mostrar ao governo do Estado que um projeto de desenvolvimento circular 4.0 seria o mais adequado para o desenvolvimento da região. O intuito será desenvolver um projeto que envolva o governo do Estado, a Petrobras,
universidades, empresas privadas, muito importante, e os proprietários das terras, das áreas já exploradas e a explorar, de forma que os proprietários recebam de volta as áreas exploradas já recuperadas para a implantação dos seus projetos agroindustriais. Considerando o potencial de óleo existente nas jazidas, comprovadamente exploráveis ao longo da região do xisto, a atual capacidade de produção do modo industrial poderemos ter uma exploração sustentável que daria por mais de 150 anos, ou seja, gerações de famílias seriam beneficiadas por um projeto sustentável. Outra ação imediata são visitas às prefeituras, entidades sociais, empresariais e outras entidades de São Mateus do Sul e de outros municípios ao longo das reservas do xisto da formação Irati. Essa equipe de gestão deverá agendar conversações com as prefeituras, comunidades sociais de todos os municípios situados ao longo das reservas do xisto pirobetuminoso, para esclarecer e discutir com a sociedade as vantagens de manter a Unisix em operação. Deverá haver, isso sim, a efetivação de um plano de mobilização social, convocando, em especial, as associações de moradores e entidades afins, compreendendo toda a região da formação geológica, buscando-se apresentar os trabalhos e identificar os anseios da população com o desenvolvimento dos projetos. Bem, gente, esse é um apanhado geral do que a gente propõe. O que a gente propõe? Institucionalizar o Parque Tecnológico do Paraná, que aquilo que está instalado lá, as instalações existentes em São Mateus, são simplesmente uma maravilha. Bem, pessoal, eu agora gostaria de passar, como eu expliquei para vocês no início, que a gente resolveu fazer uma mesa redonda, que ficava mais rica essa apresentação. Então, eu gostaria de passar a palavra para 3 profissionais de muito relevância, importância na área da tecnologia química e pessoas fundamentais para o presente projeto. Tá? Então, vamos começar a ouvir esse pessoal. Eu gostaria de ter a satisfação de passar a palavra para o diretor executivo da Agência de Inovação da Universidade Federal do Paraná, o engenheiro químico, professor, doutor Carlos Itsuo Yamamoto. Meu amigo Yamamoto, pode falar. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui junto com vocês. Só atualizando, eu já não sou mais o diretor da Agência de Inovação, porque ela mudou um pouquinho a função, né? Aqui dentro da universidade. Agora ela está dentro de uma superintendência, que está na gestão de um outro amigo meu, lá, o professor Elton Alves. Ótimo. Mas, de qualquer forma, esse é um projeto que eu não vou deixar de estar envolvido com muito carinho, porque eu acredito nele. Tá? A SIX, ela nasceu para desenvolver projetos, né, processos, e em escala que o SEMPES não conseguia fazer. Tá? O SEMPES, lá no Rio de Janeiro, também era para ter ficado no Paraná. Né? Houve uma proposta para o SEMPES ficar na UFPR, mas na época não houve como viabilizar isso. Então, ele foi instalado lá junto da UFRJ. Tá? E lá eles desenvolvem a parte inicial das tecnologias, né? Porque existe uma escala de maturidade tecnológica, né? Que foi desenvolvida pela NASA na época que eles estavam desenvolvendo foguetes e estava explodindo muito, gastando muito dinheiro. Né? Então, foi se desenvolvida uma escala de 1 a 7, e que agora, recentemente, foi mudada para 1 a 9, mostrando a maturidade dos projetos. Né? Então, a universidade ela consegue iniciar com pesquisa básica, que seria a escala 1, e vai aumentando o tamanho da escala até chegar a 3, a 4, que é uma escala pré-piloto. Né?
A universidade não tem condições de estar gerenciando processos muito grandes, tá? E depois que se consegue chegar numa escala piloto, pequena, né? Então, os processos necessitam de estudos e testes em escala cada vez maior, tá? Então, esta é a função da unidade SIX para a Petrobras também, porque lá no SEMPS eles também trabalham com escala de até 3 ou 4, né, em maturidade tecnológica, e aí por causa de tamanho de equipamento necessário, de infraestrutura diferente, eles não conseguem executar lá. Então, eles faziam essa atividade lá na unidade SIX. Então, além de produzir o óleo, tá? Também servia para desenvolvimento de novas tecnologias. Isso mesmo. Numa última visita que eu fiz lá, isso aí tem uns 5, 6 anos, eles estavam trabalhando justamente no aproveitamento da glicerina do biodiesel, gerando novos produtos. Tá? Então, quer dizer, em princípio, não tem nada a ver com o xisto, né? com a reserva que está lá, mas ele é uma unidade de desenvolvimento tecnológico, numa Isso. escala que ultrapassa o que a universidade ou centro de pesquisa consegue desenvolver. Esta é o grande atrativo desta unidade, porque não adianta as universidades estarem muito bem aparelhadas para desenvolver tecnologia, mas para que isso se chegue no mercado, que é uma inovação, né? A inovação é entendida como o processo está sendo tocado por uma empresa e o público em geral se beneficiando disso, né? A economia tem que girar, tá? Então, para fazer essa alavancagem de um estágio 3 ou 4 para chegar numa escala 7, 8, tá? A escala 9 é a produção mesmo, já existe uma fábrica trabalhando, né? Então, para chegar no nível 6, 7, precisamos de estruturas como a unidade SIX, tá? E se isso se perder, vai ser um retrocesso tecnológico Isso. de inovação É isso mesmo. gigantesco para o Brasil. Não estou falando nem de Paraná, é para o Brasil, né? Então, nesse sentido, toda a luta que deve ser feita para que a gente consiga manter a unidade SIX funcionando ou até crescendo mais, em função dos interesses aqui do Paraná, da região sul, da região sudeste, onde que está o maior potencial de desenvolvimento tecnológico, né? A gente tem que fazer em prol do próprio Brasil. Né? Esse desinvestimento da Petrobras está apontando que a Petrobras vai ficar só com a exploração de petróleo, e isso já tem muita coisa que pode ser desenvolvida junto lá da unidade SIX. Mas a entrada de novos players no mercado de energia, né, com novas refinarias, com atualização de refinarias, com atualização de tecnologias, vai demandar muito da infraestrutura existente lá na unidade SIX e que não é barata de se manter. Tanto que a unidade como um todo, ela não é viável economicamente. Mas do ponto de vista estratégico, nacional, eu não conheço outra estrutura que consiga dar esse suporte para o desenvolvimento nacional. Né? Então, as petroquímicas, elas necessitam, só não usavam porque o comando era essencialmente Petrobras. Né? Mas se a gente abrir isso para o mercado, né? Então, outros tipos de indústria de transformação química podem estar usando essa infraestrutura, né? Porque lá já existem profissionais altamente qualificados para montagem, desmontagem, atualização de processos. Né? A gente pode fomentar novos players da economia paranaense, né? Que é essencialmente agrícola. A gente pode estar, como houve um movimento fortíssimo
aí há uns 30 anos atrás para trazer indústria automobilística, né? Hoje é uma realidade e a gente pode estar trazendo outras áreas aqui para o Paraná, né? Por Isso. exemplo, nós não temos uma petroquímica de grande porte, né? A gente tinha ali a unidade lá da amônia, né? Que usava um resíduo da Petrobras, mas certamente a SIX pode estar desenvolvendo novas tecnologias para atrair esse tipo de investimento aqui no Paraná, né? Mais outra refinaria, quem sabe. Então, eu vejo como estratégico para o Paraná a gente manter isso. Como manter a unidade funcionando, né? Eu acredito que se a gente abrir as portas para outras áreas, para desenvolvimento tecnológico, a gente consegue estar mantendo, né, e trazendo novos players aqui para o nosso estado, para a economia crescer também. Muito bom, muito obrigado, professor Yamamoto. Uma satisfação ouvi-lo. Bom, pessoal, nós vamos ter a oportunidade agora de ouvir um profissional de excelência na história da Petrobras. Ele é um ex-diretor de operações e prospecções da Petrobras. Ele é ex-presidente, foi presidente do CENPES, do Centro de Pesquisa da Petrobras, que é o geólogo Guilherme Estrela. Meu amigo Estrela, você está com a palavra, por gentileza. Muito bom. Boa tarde, quase boa noite a todos aqui. No inverno já escurece bem mais cedo, né? Eu quero primeiro agradecer o convite do Instituto de Engenharia do Paraná, na figura do seu presidente, o nosso amigo Cláudio Barreto, e também ao Ricardo Kozak, né? Que me contactou e me convidou, e eu aceitei com muita honra e envaidecimento participar desse encontro de vocês, né? Então, eu efetivamente fui superintendente-geral do CENPES, fui primeiro adjunto na área de exploração e produção, e depois alcei a superintendente-geral do CENPES, que exerci durante 4 anos, né? E nesses 4 anos, inclusive, foi instalada a unidade, definitivamente, a segunda unidade, que é a unidade industrial do SIX aí, né? Muito bem. Eu quero fazer referência às suas palavras, Cláudio, e às palavras também do professor Yamamoto, né? E dizer o seguinte: primeiro, o professor Yamamoto, a sua apresentação mostrou de uma maneira assim absolutamente definitiva, né, a influência da presença do Estado no desenvolvimento científico e tecnológico nacional. Quer dizer, a instalação de uma unidade de pesquisa e depois uma unidade industrial em São Mateus do Sul foi uma definição de política de Estado brasileiro através de sua principal empresa na área de energia, que é a estatal, né? Desde o início, claro que naquela época nós éramos grandes importadores de petróleo, né? Mas desde o início essa iniciativa tinha como base também uma iniciativa do CENPES e do Estado brasileiro, né? E desenvolver tecnologias para tentar aproveitar uma riqueza brasileira, que é a formação Irati, que é uma rocha, né, grandemente, que tem um teor de carbono orgânico muito grande, de matéria orgânica muito grande, e que contém querogênio, que é o início do petróleo, né? E que pode ser, com tecnologia por nós desenvolvida, transformado em energia, em petróleo, energia, em enxofre, enfim, tudo que você mostrou aí, né, Cláudio? Né? E para isso, toda uma infraestrutura, toda a presença da companhia em convênios com o Estado, na infraestrutura, até a construção de hospitais que não havia na região, né? Isso foi, como você mostrou, isso foi conseguido. Isso mostra a importância de uma empresa estatal. Uma empresa estatal não tem que ter o lucro somente como seu objetivo, né?
Uma empresa estatal é a presença do Estado brasileiro e representando o povo brasileiro em todo o território nacional. Essa é a imagem e a função de uma empresa estatal. Então, os aspectos econômicos, que também foram citados, né, que deveriam, numa ótica somente capitalista, sustentar uma unidade como a SICS, não puderam, foram suplantados pelo aspecto estratégico. Não é mesmo? Quer dizer, não é porque o petróleo no mundo está 30, 40 dólares o barril que nós não produzamos, não venhamos a produzir o petróleo brasileiro, né? Calculada o padrão, enfim, do valor do dólar, que seja acima do petróleo importado. Por que não? Isso eu estou iniciando assim, porque é importantíssimo essa abordagem para a SICS, né? Por quê? Porque é melhor a gente produzir um petróleo, por exemplo, hoje o petróleo está 60, 70 dólares, né? O petróleo é 80 dólares no Brasil, gastando em cruzeiros, gastando em reais, dando emprego no Brasil, desenvolvimento tecnológico brasileiro, convênio com as universidades brasileiras, presente na sociedade brasileira, do que simplesmente gastar divisas importando petróleo, ainda que mais caro, mais barato que nós produzimos aqui no Brasil. Quer dizer, o preço da energia brasileira, petróleo e todas as outras, para a sociedade brasileira e para o povo brasileiro, é muito mais importante se esse dispêndio refletir-se também num campo muito maior e mais abrangente do desenvolvimento nacional do que o preço em si daquele produto produzido. Muito bem. Então, a SICS hoje, né, e o professor Yamamoto disse muito bem, a SICS hoje não é um patrimônio do Paraná. A SICS hoje é um patrimônio brasileiro, da inteligência brasileira, de pesquisadores brasileiros, de uma empresa estatal brasileira, né, da universidade brasileira, né, da tecnologia nacional, para aproveitar uma riqueza que é nossa, que está em nosso território. Não é mesmo? Então, a SICS é um patrimônio nacional brasileiro. Ali tem 50 anos de investimento no treinamento, na capacitação dos nossos profissionais, não é mesmo? Na pós-graduação dos nossos profissionais, né? Então, a SICS tem que ser considerada a SICS, né? Mas, na verdade, a Petrobras hoje não é mais uma empresa estatal. A Petrobras hoje é uma empresa que é um ramo de produção de um fundo de investimento. Está entendendo? A Petrobras não tem mais nenhuma responsabilidade com o Brasil, com o desenvolvimento nacional. Está entendendo? Então, o que é que está fazendo? A SICS, com muito mais significado, que carrega a inteligência, desenvolvimento tecnológico brasileiro e a pesquisa genuinamente brasileiro, do que, por exemplo, como um campo no Nordeste brasileiro, não dá lucro, ou dá menos lucro. Então, vamos vendê-lo. A Petrobras está vendendo os ativos todos, está vendendo refinarias. O mercado está aberto, meus amigos. Por que os estrangeiros não vêm construir uma refinaria no Brasil para competir com as refinarias da Petrobras? Não fazem isso. Então a Petrobras está se desfazendo do seu patrimônio e de sua presença no território nacional, a BR é distribuidora. Então, nisso entra a SICS. Mas, como eu disse, com muito mais importância e com um prejuízo muito maior, porque carrega todo o investimento em ciência e desenvolvimento tecnológico brasileiro, da universidade brasileira, por brasileiros. Isso simplesmente é um desastre nacional. É um crime contra o desenvolvimento nacional, a venda e a desativação da nossa unidade aí. Está entendendo? Então, é isso. Como é que nós vamos resolver essa parada? Essa é a grande questão. Isso não está acontecendo só com a SICS. A Mataribe foi vendida. Os campos da Bacia de Campos foram vendidos. Macaé hoje é uma favela, quando era uma das cidades uma das regiões mais prósperas do Brasil. Então, é isso que nós temos que resolver. Então, essa ideia
de um instituto tecnológico que vocês, enfim, construíram, é excelente. Tá? Agora, desculpe, professor Yamamoto, não vamos esperar que a iniciativa puramente privada, né, se interesse para isso. No desenvolvimento nacional de qualquer país do mundo, o Estado, principalmente em países de desenvolvimento, porque numa economia já consolidada, né, com décadas de desenvolvimento e tudo mais, com recursos nacionais, esse problema não é tão central. Mas num país de desenvolvimento, o Estado tem que estar presente. Isso é, né? Agora, integrado à universidade brasileira e integrado à empresa genuinamente nacional. Porque a gente não pode, depois de nos investirmos e construirmos esse patrimônio de científico e tecnológico com o SICS, deixar que isso seja transferido por compra ou para uma empresa estrangeira. Né? Então, isso é brasileiro. Então, as empresas que devem contribuir para isso e tem que ter presença, enfim, é muito positiva, tem que ser uma empresa genuinamente brasileira, comandadas por brasileiros de capital brasileiro. Né? Então, porque senão nós acabaremos, como eu disse, transferindo todo esse investimento e essa construção para empresas que são multinacionais. Então, a minha intervenção é essa, porque, quer dizer, mais do ponto de vista de estratégia nacional, né, como o professor Yamamoto colocou muito bem, né, isso é uma estratégia que tem que ser da nacionalidade brasileira, quer dizer, porque isso depende. Segurança nacional, vocês todos estão. Eu não vou simplesmente. Eu estou dizendo aí uma coisa que todos vocês sabem. Segurança nacional, soberania nacional, é, antes de mais nada, inteligência brasileira, ciência e tecnologia brasileira, indústria brasileira. O professor Yamamoto citou a indústria automobilística, né? Na verdade, professor Yamamoto, nós não temos uma indústria automobilística, porque a definição moderna de tecnologia, de indústria, só é indústria quando você tem a inovação ligada ao sistema produtivo. A Volkswagen no Brasil, por exemplo, é uma montadora industrial brasileira, mas o seu produto não deve participar do PIB brasileiro. Ela é uma indústria alemã. Tem que ser inserido no PIB industrial alemão, porque lá em Wolfsburg é que tem um centro de pesquisa deles. Então, é isso. Nós só sairemos, quer dizer, nós só iniciaremos realmente ou novamente, né? Ou reiniciaremos, que já houve no Brasil, como todos nós sabemos, iniciativas nesse sentido. Mas desenvolvimento nacional com inteligência brasileira, universidade brasileira e empresas brasileiras, controladas por capital brasileiro. E a SICS, só para terminar, a SICS é um patrimônio, como eu disse, o professor Yamamoto tem toda a razão, a SICS é um patrimônio nacional. O fechamento da SICS, a perda da SICS, ele é um crime de lesa pátria, na verdade. É assim que tem que ser considerado. E a ideia desse instituto, ligado à Universidade Brasileira, à indústria brasileira, a empresas brasileiras, né? Também com a Petrobras, por que não? Né? É uma saída que eu acho que é muito importante, que seja discutida com a sociedade, né? Para que não se deixe consumar esse erro de simplesmente com uma penada a gente se livrar de décadas de investimento em ciência e desenvolvimento tecnológico brasileiro. É isso. Me diga uma coisa, Guilherme. Eu comentei sobre pessoas já comentando, já há anos dentro da Petrobras, sobre o fechamento da SICS. Isso já andou ocorrendo há bastante tempo, não? Isso. Quer dizer, lá... Porque, meus amigos, tudo começou, né? Quer dizer, com um movimento, né, político, ideológico, de desestatizar a economia nacional. Isso é uma coisa que é discutível, mas é passado. E naquela época, eu era superintendente do CENPES, né? Começamos no governo Collor, o primeiro presidente da Petrobras, era um advogado, Mota Veiga.
Esse homem deu, na primeira entrevista, esse homem disse, olha, eu não sei se o SEMPES é necessário à Petrobras. O presidente da Petrobras, meu Deus. Ele disse, eu não sei se o SEMPES é necessário à Petrobras. Porque tecnologia a gente compra. Então, isso é de uma insensatez, quer dizer, de um desconhecimento do que seja desenvolvimento tecnológico, que seja soberania, estratégia nacional, absoluto. Então, quando nós tínhamos como presidente o engenheiro, acho que da área de refino, inclusive, que era o Armando Guedes, né, de Oliveira, o presidente Armando Guedes disse, olha, vamos fechar a Petrobras, vamos fechar a SIX para ela não dar lucro. Quer dizer, essa visão absurda, totalmente distorcida. Foi o mesmo que o presidente da companhia disse, não, o SEMPES não é necessário, porque ele não dá lucro. Né? Então, nós no SEMPES fomos obrigados a fazer relatórios em cima de relatórios mostrando a Petrobras que investimento em ciência e tecnologia dá lucro. Agora é um investimento de risco. Não é mesmo? Então, muito bem. E conseguimos que o presidente... eu disse o nome dele agora, mas sempre me esqueço, né? Ele retrocedesse e a parte dos laboratórios, toda a infraestrutura laboratorial de São Mateus do Sul, da SIX, passou a ser uma dependência do SIX, uma dependência formal, administrativa do SIX, do SEMPES. Né? Então, foi uma saída administrativa para que a gente a Petrobras diminuísse o custo, né, da SIX, para que permanecesse, não fosse fechada naquela época, né? E continuamos nesse esquema de entrosamento total, como o senhor Yamamoto disse, melhorou muito o entrosamento do SEMPES com o SIX, e está aí o que o COSAC mandou para mim, um trabalho da Letícia Weissenberg, uma estagiária, que mostra a excelência e os produtos absolutamente sofisticados em termos tecnológicos do investimento no SIX, na SIX. Estão sendo expostas aqui, né, na tua exposição, foi feita uma explanação inicial sobre o xisto, enfim, toda a questão da exploração, foi relatado pelo professor Yamamoto a questão da inviabilidade, eventual inviabilidade até econômica disso, que foi detectada por uma eventual privatização, foi dado uma visão pelo Guilherme a respeito da importância eventual da manutenção estatal. Acho que vocês já tinham comentado comigo também, não está ainda muito formatada a ideia de como se manter o parque tecnológico lá, se de forma privada ou com a própria Petrobras. O importante de trazer debates, é importante que haja o confronto de ideias, assim que surge um debate, né? A gente não pode achar que a nossa ideia é a verdade absoluta e existem diversas vertentes de pensamento e aqui a gente está indo por uma vertente em especial. Eu queria só destacar, tá, aproveitar aqui e fazer um parênteses, que o Instituto de Engenharia não tem uma opinião formada ainda sobre esse tema, tá? A gente está, o Cláudio trouxe, o COSAC, enfim, vocês, todo mundo tem a oportunidade de trazer assuntos para debate, né? Mas eu queria deixar isso bem claro e bem destacado, que a gente ainda não tem uma opinião. E acho que, inclusive, a formatação de uma ideia para a manutenção do parque tecnológico lá ainda carece aí de uma evolução sobre o aspecto de um cronograma e de uma forma de viabilizar isso financeiramente, quer seja público, quer seja privado. Né? Como estruturar isso? Isso, em como estruturar isso, não me parece que ainda está claro mesmo com todo esse debate, né? Foram falados de forma mais genéricas e politizadas. Isso, não está claro ainda a estrutura. Mas eu quero destacar isso, tá? Sob o aspecto do Instituto de Engenharia, a gente pode trazer debates, pode trazer à mesa, e quero colocar contrapontos que são esses, né? Eu entendo todos os lados que foram colocados, são visões distintas, acho que até o professor Yamamoto comentou, questão privada, pública, será que manteria por um lado ou por um outro? Porém, o Instituto, eu acho que eu posso falar em particular, né, minha opinião particular, eu acho que a pesquisa, estudos, sempre devem ser fomentados de uma maneira e outra, tá? Ótimo. Realmente a estrutura de como fazer ainda não está definido, realmente. Mas vamos precisar da Petrobras, nós vamos precisar do Estado e vamos precisar da iniciativa privada, que a iniciativa privada vai usar toda aquela equipamentação da usina
para o seu próprio bem. Diversos tipos de indústria química poderão usar aquilo. Então, terá que ser autossustentável, evidentemente. Então, terá que ter a participação da iniciativa privada. Eu acho que é por aí o caminho. Ou eu estou enganado, Guilherme? Não, você tem toda a razão. Só que tem o seguinte, essa parte, aí que está, a parte financeira, né? Ela não pode dominar, na minha visão, o setor de desenvolvimento científico e tecnológico, porque é realmente uma atividade com riscos. Então, mesmo o investidor privado, ele tem que ter, de alguma forma, um apoio governamental para, enfim, dentro dos limites de sua atuação, incentivar a pesquisa e desenvolvimento. Não é mesmo? Então, eu me sinto enfim, um pouco, não sou contrário à ideia, mas que a gente colocar a parte financeira como definidora de um projeto que tem essa envergadura da DOT-6 num país em desenvolvimento, numa sociedade que nós temos muito a construir ainda e que o Estado é fundamental. Então, o apoio do Estado, né, em termos financeiros, inclusive, né, como faz a universidade brasileira interagindo com empresas, essa coisa toda, é fundamental, na minha opinião. Professor Yamamoto, eu esperava na palestra aqui que houvesse uma exposição um pouco, acho que você conhece bem lá o Parque Tecnológico em si, tá? Eu esperava, você tem alguma informação que você poderia trazer aqui para o público que está assistindo, do que temos lá hoje, né, desse centro de pesquisa, que estrutura que existe lá, falando puramente tecnicamente, né, por gentileza. E o fundamento também, Rodrigo, é o seguinte, a gente estamos... Por que nós fomos no IEP? Porque o IEP é uma estrutura quase centenária, ela sempre defendeu os interesses do Estado do Paraná, sempre esteve envolvido em grandes debates sobre grandes problemas tecnológicos no Estado do Paraná. Então, seria interessante o IEP nos... né? E por isso que fizemos essa parceria do Conselho Regional de Química com o IEP, aproveitando a estrutura de vocês, dessas lives, porque o IEP realmente tem um passado muito feliz, tem um nome, e nós precisamos de pessoas fortes. E uma coisa muito importante, professor Guilherme, não sei se o senhor concorda, a gente precisa trabalhar no início, de alguma maneira, sensibilizar o Estado, ou quem for, ou a própria Petrobras, para nos dar pelo menos mais 2 anos, que a CIX funcione pelo menos mais 2 anos, para nós procurarmos equacionar essa estrutura toda para movimentar o negócio. O senhor acha possível? O Cláudio, é o seguinte, como eu disse, eu estou muito impactado negativamente, na minha visão, do que está acontecendo na Petrobras, eu estou muito impactado pelo viés financeiro de um fundo financeiro, um fundo de investimentos financeiro transnacional, os fundos financeiros não têm nem nacionalidade mais, são transnacionais, né? Eles operam, eles gravitam num sistema mundial de financiamento. Então, isso é que está prevalecendo na Petrobras, mas prevalecendo de uma forma fundamentalista, não está se discutindo dentro da Petrobras que essa transformação que está ocorrendo na Petrobras. Então, com venda de refinarias, como você mostrou ali, venda de refinarias e venda da BR, dos gasodutos já foram. Então eu acho que a posição da Petrobras é absolutamente importante na formulação desse novo modelo que vocês estão propondo, né? Agora, francamente, pessoalmente, não encontro muitas bases que alimentem, para mim, novamente, pessoalmente, muita base para que me dê esperança que isso aconteça, né? Claro que se corre contra o tempo, né? Petrobras está, enfim,
Mas, de qualquer maneira, eu considero indispensável que a empresa diga, olha, muito bem, é um caso especial, vamos botar um freio nisso para a gente ver o que é que se pode fazer no futuro. Isso. Agora, não sou eu já adianto, quer dizer, porque vamos ver, se alguém tiver algum tipo de influência na Petrobras, lá, conheça a nova diretoria e tudo mais, é importante que a empresa, enfim, dê um freio nisso. Repito, como o professor Yamamoto falou e vocês estão falando, pela consistência absolutamente extraordinária em termos de conhecimentos científicos e tecnologias desenvolvidas pela SICS. Que é um exemplo mundial, meus amigos. Não é só brasileiro. Isso mesmo. É mundial o exemplo, exatamente. É isso que nós... Mundial. Isso que a gente pensa à primeira vista. Patentes mundiais, né? Enfim, aquilo é a materialização da soberania nacional. Na realidade, a pesquisa, não estou dizendo que nesse caso aí é pura ou aplicada, vamos dizer, é semi-aplicada, né? Porque ainda não se chegou a definir todo o escopo do aproveitamento do xisto bituminoso aí, certo? Que falaram, tá? E acredito no setor elétrico, certo? Todas as companhias distribuidoras, geradoras, etc., ela tem um percentual do faturamento que ela é obrigada a aplicar em pesquisas de eficiência energética. Eu não conheço em detalhes, certo, o aspecto da legislação do segmento petróleo energético derivado aí ou energético derivado do petróleo. Existe um percentual que é dedicado a financiar as pesquisas nesse segmento, como tem no setor elétrico? O setor elétrico tem muito dinheiro em pesquisa em função dessa obrigação. Se a empresa não investir o valor que ela tem, ela é multada, só para vocês terem ideia. Então, ela é obrigada a investir em pesquisa. Tá? Então, por exemplo, o LACTEC é um dos laboratórios que presta esse serviço de pesquisa para as empresas de geração, transmissão e distribuição de energia, tá? Com muitas das pesquisas são objeto ou são financiadas ou são suportadas por um dinheiro que vem dessa obrigação ou dessa taxa compulsória de investimento. Tá? Não sei se alguém conhece. Existe sim. A Petrobras é obrigada a investir, se não me engano, 1% da produção de uma quantidade de poços de petróleo na exploração. Tá? Então, uma parte ela investe no SEMPS e a outra parte igual ela investe externamente. Por lei, isso existe. E quem gerencia isso é a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Tá? Então, potencial para isso existe sim. Alô. Tá? Só precisa fazer uma pequena regulamentação para ser aplicado aí na unidade SICS. Tá? O Paraná ele tem um sistema chamado CEPARTEC, que é o Sistema Estadual de Parques Tecnológicos, que tem o objetivo de integrar esses diversos parques que estão nascendo aqui no estado. Tá? Mas a informação que eu tenho é que ainda não conseguiu viabilizar a política de suporte a esses parques tecnológicos. Eu também estou participando, junto lá na FIEP, da Rota 2030 automobilística, tá? E eu propus também para eles a criação de um parque tecnológico 4.0 para a indústria automobilística e para a cadeia de fornecedores. Então, a gente está trabalhando nisso, a gente tem até uma proposta de modelo de funcionamento, tá? Que ainda vai ser apresentada para eles. Então, em termos de modelo de gestão, essas coisas, já existe alguma coisa avançada, né? Porque, inclusive, nós estamos conversando com o CEPARTEC. Para o caso da SICS, a gente teria que fazer uma reunião com eles também,
né? Para ver o potencial das coisas, porque o Separtec pode entrar com recursos também, né? A gente pode conversar com a Fundação Araucária para estabelecer uma linha de financiamento de pesquisas que possa ser aplicada para lá, né? Então, essa parte de recursos é possível equacionar, né? Existem recursos para fomento de municípios, tá? Que também podem estar sendo associados em função de melhoria de índice de desenvolvimento humano, IDH, né? As ODSs também. Então, recurso existe, tá? O que a gente precisa é organizar. Então, no primeiro consenso, a gente fechando essa ideia de que é prioritário tá batalhando pela manutenção da unidade 6 como um parque tecnológico da indústria química, petroquímica, tá? Então, a gente vai fazer todo o esforço para apresentar modelos que podem ser discutidos, podem ser mexidos, né, para que atenda aos interesses nacionais, né? A questão de financiamento, eu não me preocupo tanto assim, tá? Porque a Petrobras pode ser a grande consumidora das atividades, porque ela vai continuar precisando, né? Assim como para o Lactec, a Copel também contrata muito serviço junto ao Lactec, né? Então, quer dizer, eu acho que a parte financeira, né, a gente só precisa de um regimento bem estruturado para manter o controle das coisas, né? Vai precisar de um conselho gestor e coisas do gênero, que o Separtec tem numa cartilha, ela apresenta, fala, quais são os aspectos importantes para você propor, né, a criação de um parque tecnológico. Tá? Eu tenho essa cartilha aí, eu posso estar até passando, mas, enfim, a formalização existe, mas acho que o que é mais urgente é o que o Cláudio disse, né? A gente precisa garantir mais um pouquinho de tempo de sobrevida para ter tempo de operacionalizar todas essas outras coisas, né? Se for até o final do ano, como está programado, eu acho que não dá tempo, né? Porque nós temos que envolver a sociedade civil, as empresas, né? Aí a importância do IEP junto, né? Porque representa toda a parte tecnológica que nós temos aqui no Paraná. Todas as engenharias, e eu não estou falando só de engenharia química, química e física, mas tem mecânica, tem civil, tem ambiental, tudo isso tem que ser incorporado lá junto, porque senão a tecnologia fica só pela tecnologia, né? Acho que existem vários aspectos que têm que ser trabalhados ao mesmo tempo para que uma tecnologia chegue ao mercado, tá? E isso pode ser desenvolvido lá, com certeza, tá? Porque com a ajuda das universidades, eu não estou falando só das paranaenses, não, né? Tem o Santa Catarina, que é vizinha, é bem pertinho, Isso mesmo, Rio Grande exato. do Sul também não é longe, Estado de São Paulo, que tem excelentes universidades, não é longe, né? Então, é muito fácil a gente desenvolver tecnologia naquele lugar, e Saberia eu acho responder isso. que a gente precisa iniciar o movimento, tá? E a estratégia tem que começar com convencimento da Petrobras para aguentar mais um pouquinho aquela unidade, tá? E Perfeito. a gente faz o movimento junto com eles, convida inclusive eles para estar trabalhando junto no modelo, tá? Eu não vejo por que não, tá? Por quê? É estratégico para o país, né? Então, eles estando presentes, discutindo o histórico, o que eles querem da unidade, eu acho que a gente só tem a ganhar. Eu acho que o caminho é por aí. Você vê que o professor Yamamoto já vem numa linha de manter, o próprio Cláudio, né, também comentou
que a ideia deles, na opinião deles particular, seria manter um tempo com a Petrobras para ganhar um tempo e depois isso eventualmente se formatar um modelo, seja privado, público ou um mix disso, para manter o parque tecnológico existente lá. Eu li muito sobre esse parque, eu não sou da área, mas realmente eu sei que tem um parque avançado ali e o SEMPES, o próprio SEMPES ali, né, com uma atuação muito forte. O Kozak escreveu aqui, se eu gostaria de ler, ele não está conseguindo falar realmente, que no caso da implantação da usina protótipo do Irati, ele foi responsável técnico desde a pesquisa em escala laboratorial até colocar em marcha a usina protótipo que entregou para a Petrobras SIX em janeiro de 73. Né? Isso mesmo. Ele escreveu isso aqui. Ele é um dos grandes responsáveis por todo o processo PetroSix. Eu acho que a gente poderia evoluir para um evento posterior com a apresentação do que existe lá, sabe? Uma apresentação Podemos, sim. Do parque tecnológico. Podemos marcar já dentro dos próximos 30 dias. Isso. O Cláudio, eu sugiro que tenha na próxima aí, certo, a participação de alguém lá, alguém da própria Petrobras aí, para consolidar, eventualmente, né, o conhecimento, a situação que está lá, certo? Não quero que ele abra nenhuma estratégia empresarial, nada, mas dizer como é que está a realidade daquilo lá, nesse momento, o que eles estão falando, o que estão comentando internamente, certo? Para a gente ter esse posicionamento, que é fundamental para você definir os próximos passos. Tá? Do meu ponto de vista, só para o Guilherme saber, eu estou presidente do Instituto de Engenharia, viu, Guilherme? Tá? Então, prazer aí, eu não conhecia nem o professor Itsu, nem o Emerson, etc. Então, o Kozak eu já conhecia, o Cláudio também, tá? Então, eu estou presidente, a minha formação é da engenharia elétrica, então, por isso eu pergunto aí da elétrica, por isso, não sei. Então, da área aí de química, Petrobras, eu posso dizer a você, eu sou zero à esquerda, eu tenho que ter formação, tenho que ter subsídio, certo? Né? E eu tenho, na minha função de presidente aqui, eu tenho que ouvir os dois lados, certo? Eu não posso, né, conduzir o Instituto de Engenharia para um lugar e dizer, você conduziu para o lado A, não, mas eu tenho que ter um fundamento para conduzir para A, para B, para C, para D, certo? Então, na realidade, a gente faz muito assim, perguntas, tá? Não no sentido de demover ou menosprezar ou não estar coerente. Eu estou dizendo, é para consolidar, é um analfabeto em petróleo, falando aqui com vocês. Então, vocês têm que me dar o desconto aí e me dar a formação e o subsídio necessário para que, quando eu for questionado, eu tenha os elementos suficientes, certo, para defender, certo? Porque quem estará falando é o presidente do Instituto de Engenharia, realmente, né, a sociedade ouve bastante o Instituto de Engenharia. Então, desculpe a minha falha, certo? Não adianta, nem todos conhecem tudo. Se começar a falar eletricidade aqui, acho que, né, poucos também vão ficar muito confortáveis em falar. É assim como eu me sinto, certo? Quando vocês falam, eu não me sinto confortável neste momento para dizer é bom ou é ruim. Aí, a minha experiência no setor elétrico, certo, é exatamente isso. E o Instituto de Engenharia é um dos sócios do LACTEC, só para vocês, não sei se a maioria sabe, certo? Então, é um laboratório de pesquisa que ele é autossustentável, certo? Ele é autossustentável. Então, já houve, né? Então, o subsídio da Copel, etc. Hoje a Copel não representa. É importante, claro, para o LACTEC, é um dos sócios, certo? Assim como é a universidade, a Federação das Indústrias e a Associação Comercial. São 5 sócios. O IEP é um desses 5 aí. E essa informação, certo? Essa formação é importante para que a gente tenha dizer, não, é possível fazer pesquisa aplicada sustentável? Quanto tempo a gente vai levar para chegar nesse ponto? O que nós estamos tratando? Qual é o volume? Há a possibilidade de ter esse financiamento da Petrobras, direcionar o valor que ela é obrigada a investir em pesquisa para o projeto SIX, etc. Então, essas coisas que a gente precisa. E aí, muitas vezes, a gente tendo os fundamentos disso, certo? A gente leva para o governador, que um dia que ele estiver lá com o presidente da República, ele diz, presidente, preciso aqui que você mantenha
o SIX aí, PetroSIX, aí mais 2 anos. Pode ser. Então, e o governador, às vezes, entendeu? Então, essa é uma decisão, muitas vezes, não é financeira somente, é uma decisão muito mais política do que financeira, às vezes, certo? E que a gente tem que levar a informação certa para a pessoa certa, certo? Então, para o momento certo também, né? Não adianta, depois que já decidiram fechar, etc., aí fica mais difícil, certo? Então, no momento, há possibilidade de se levar. E posso lhe garantir que há uma abertura. Hoje o IEP tem uma abertura para chegar no governador, etc. Então, a gente tem essa Exatamente. abertura, tá? Então, ver, o que a gente precisa realmente é ter base sólida, certo? Para dizer, isso é importante, nós vamos fazer isso, vamos formar, é possível ter lá uma universidade, sei lá, uma universidade do petróleo, estou chutando alto aí, certo? Não sei se é isso. Não, teremos uma formação que poderemos exportar, podemos fazer pesquisa, etc., com, né, o apoio do Ministério da Educação, a Petrobras, etc. Então, buscar todos esses elementos para dar o subsídio e dizer, não, é importante a continuidade disso, porque o Brasil investiu, sei lá, desde 73, aí estão falando, são 27, quase 50 anos já, né? E temos um conhecimento consolidado que não existe no mundo, certo? É um diferencial. Isto é importante. E se esse projeto for simplesmente abandonado, vai acontecer isso. Então, a gente tem que ter, né, dentro da engenharia, né, o que a gente chama, tem que ter um planejamento com valores, alguma coisa, né? Não ficar, vamos dizer, somente em palavras. Infelizmente, a engenharia trabalha com um pouquinho de número. Nós precisamos dizer, custa tanto por mês lá a manutenção, eu não sei. E aí, por isso que eu preciso da Petrobras para ver se eles nos dão essa informação. O que o xisto lá está, vamos dizer, está gerando de resultado e quanto ele precisa para sobreviver mais 2 anos, por exemplo, isso, certo? Então, essas informações numéricas que também são fundamentais na arguição que a gente tem que fazer para levar para frente. Sabe? Dizer, nós vamos perder aqui um investimento de $1 bilhão. Pronto, opa, da onde é que surgiu esse $1 bilhão? Então, a gente diz, disso, nós vamos perder a pesquisa, vamos perder não sei o quê, tem mercado. Então, essas informações que a gente precisa construir. Tá? Então, por isso que eu acho que a participação deles é importante aí, sabe? Viu, Cláudio? Então, se você convidasse aí é fundamental. Eu pretendo fazer uma visita a ele lá, certo? Fui lá conversar, vamos dizer, e chegar sozinho lá e conversar com ele, mais uma pessoa que me ajude um pouquinho na química, chegar e conversar, bom, me abra o jogo aí, aqui, eu não vou gravar, não vou nada. Como é que é esse negócio aí, certo? Como analfabeto, eu vou lá para tomar conhecimento. Tá? Ser alfabetizado, né? Esse é o detalhe. Obrigado. Presidente, eu já tenho, inclusive, o nome de um diretor da Petrobras, que é o Nicolas Simone. Não sei se o Guilherme conhece. Esse Nicolas Simone, ele é diretor executivo de transformação digital e inovação da Petrobras. Já me botaram ele mais ou menos em contato. Pode ser essa pessoa, eu vou entrar em contato com eles. Diretor atual da Petrobras para trazer para a gente conversar. Isso, temos que fundamentar bem tecnicamente e essa viabilidade que o presidente falou. O Guilherme está levantando. Guilherme, você tem que habilitar teu microfone, por gentileza. Só deixar bem claro que nós não estamos aqui para lutar contra ele, nós estamos aqui para ajudar. Não, claro. Você tem toda a razão. Nós não temos. O IEP não tem coloração partidária. Certo? Deixar bem claro, nós somos políticos, mas não temos partido político, pelo amor de Deus, não vamos fazer, não, o IEP está torcendo para A, para B, para C, se for para criticar o governo, fica tranquilo, já elogiamos, independente de quem esteja no poder. Nosso negócio é técnica, ponto. E só que a técnica, claro, tem política, tem posições políticas, tá? Que pode contrariar ou pode apoiar decisões do governo. Ótimo. Guilherme, você queria falar? Não, eu vi a exposição do Nelson, muito legal, muito bom mesmo. Nelson, eu também sou geólogo. Você, engenheiro eletricista... Você aprendeu, né? Você ficou no CEPS, eu não, né?
Mas aí que está. Na verdade, nós estamos tratando de um assunto nacional, desenvolvimento nacional. Somos cidadãos que temos até o dever, né, de discutir isso, né? Não sejamos engenheiros, enfim. Mas é o seguinte, de acordo com o que você falou, eu acho interessante contactar o gerente-geral da refinaria aí, porque o refino é o principal cliente dessa nossa unidade aqui. Claro que tem meio ambiente, muito importante, tem recuperação de áreas, das áreas mineradas, mas na base da tecnologia diretamente relacionada à indústria, né? A refinaria do Paraná, ela é uma cliente preferencial desse núcleo aqui. Então, se tiverem, até antes, talvez, sabe, Cláudio, antes de se aproximar de um diretor da companhia, você consegue aí o apoio do geral dessa unidade aí. A gente consegue, sim. Se diz a refinaria, a Repar, né? Não a SIC. Da Repar. Isso. A refinaria em Araucária. Ok. A refinaria de Araucária. A partir de amanhã mesmo nós já vamos atrás, Guilherme. Os gerentes gerais das refinarias, antigamente eram superintendentes, né? Mas são atores importantes até na formulação de uma política. Agora é gerente geral, né? Que chama. Agora é gerente geral de uma unidade de refino, né? Antes era superintendente, isso mesmo. Antes era superintendente, né? Isso. Ótimo. Kozak está escrevendo bastante coisa aqui no bate-papo, Kozak. Eu acho que nós vamos ter que marcar outra, com você comentando todos esses detalhes técnicos. Claro que você tem uma cabeça muito não só toda a parte histórica aí da formação, como você já tem muita coisa formatada na tua cabeça a respeito desse assunto tecnicamente, né? Ele está comentando aqui do potencial depois até desenvolvimento de agronegócio no todo, no desenvolvimento circular 4.0, enfim, cabe uma palestra exclusiva com ele para relatar para a gente tudo isso aqui, sabe, Cláudio? Não, eu amanhã mesmo já vou estar conversando com o Kozak, nós vamos fazer uma visita na refinaria aqui na Repar. Eu sei como que a gente tem, como somos engenheiros químicos, a gente conhece o pessoal, né? Então a gente vamos conversar com o pessoal. E poderemos possivelmente marcar dentro dos próximos 30 dias mais um encontro, Rodrigo. O Carlos está falando aqui da possibilidade de formação de uma empresa mista, Petrobras, governo, empresas privadas na economia, tal como ele deu um exemplo ali. Então, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. O Carlos, ele é conselheiro no CRQ. O documento 2 da Letícia Weissenberg mostra em detalhes os equipamentos na Petrobras SIX. O Kozak comentando também aí um documento que teria todos esses detalhes, tá? O Kozak postou bastante coisa a respeito dessa parte. Senhores, alguém tem alguma pergunta? Poderia postar no bate-papo ou no Q&A, ali tem um balãozinho ali embaixo no Zoom. Cláudio, mais alguma coisa a comentar, Cláudio? Pois é, Rodrigo, eu acho que estamos super felizes, super contentes, agradecer muito o IEP, essa oportunidade nossa da gente debater. Professor Yamamoto, muito obrigado. Guilherme Estrela, grande rapaz, como é que está Nova Friburgo? Está bem lá? Não está fazendo tanto frio quanto aí, mas já está frio aqui. Né? Nelson, grande Nelson Gomes, foi uma satisfação estar contigo. Obrigado, Cláudio. Estamos aí, certo? Na realidade, o Instituto de Engenharia está aí, é só olhar os objetivos nossos. Nós precisamos de vocês. O desenvolvimento tecnológico, apoiar o desenvolvimento, apoiar a sociedade, melhorar, certo? Então, nós estamos de mãos dadas para esse tipo de posicionamento, certo? O Fabiano mandou uma pergunta, viu, Cláudio? Se você quiser ler para o Guilherme Estrela. Quem que mandou? O Estrela tá. Tem que abrir o microfone, Estrela. É o seguinte, é importante. Eu vendo o presidente do IBEP, o Nelson, falar, porque eu sou do conselho diretor do Clube de Engenharia aqui. E estamos em isso mesmo, Guilherme. Diga. E
o Cláudio, porque Importante isso aí. talvez um movimento que extrapole aí o Paraná, quer dizer, colocando inclusive o nosso clube de engenharia nesse movimento de vocês para tentar conseguir mais tempo, para que a gente tenha, enfim, um prazo mais longo de discutir as coisas, né? Talvez ajude no clube de engenharia aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, para tentar botar outros atores, né, da engenharia nacional ligados à ciência e tecnologia brasileira nesse esforço de vocês. Talvez ajude. Com certeza ajuda. Então, eu posso pedir ao Clube de Engenharia para entrar em contato com você, Nelson, né? Pode. Porque são entidades congêneres, vocês no Paraná e nós aqui no Rio de Janeiro. Para entrar em contato com você, se você permitir, para, enfim, tentar abrir um espaço que a gente possa também ajudar vocês aí. Não, só soma, certo? Só soma. Tecnicamente, nós somamos com todas as pessoas, né? Temos também interação com o pessoal de Minas, os gaúchos, São Paulo, né? Não temos divergência em nada, certo? Posso dizer que o Instituto de Engenharia está passando muito bem aqui, certo? A gente está muito bem, né, em todos os aspectos aqui do Instituto. Tá? Claro que sim. Nós precisamos do Instituto nesse caso, Nelson. Com certeza. Com certeza. Tá? Ok? Agradeço aí, né, a participação, com certeza a Câmara, né, a técnica do IEP, nessa área coordenada pelo Cláudio, certo? Na área química, com certeza é um potencial muito enorme para que a gente possa realmente apoiar e desenvolver essas ideias de parque tecnológico. Aquilo que eu falei, certo? A gente só precisa um pouquinho de número aí, certo? Um pouquinho de numerologia, e esse número nós temos que buscar, não tem outro jeito, nós temos que buscar lá na Petrobras, certo? Na Petrobras, no Xisto, etc., certo? Que alguém nos dê esse suporte para que a gente possa dizer, custa tanto, não tanto, nós vamos perder tanto. E aí você consegue realmente, quando a pessoa coloca no papel, assim como nós colocamos essa semana, apesar de ter passado ontem a privatização ou capitalização da Eletrobras, chamada, certo? Vai dar. A gente está discutindo isso bastante aqui no Paraná, certo? Junto com o anexo C de Itaipu, só para vocês saberem, em 2023, Itaipu vai sobrar 2 bilhões de dólares, 1 bilhão no Brasil, 1 bilhão para o Paraguai, certo? E aí, o que vamos fazer com isso aí? O pessoal já definiu aí, mas aí era um pouquinho contra definir antecipadamente. De repente, parte daquele lado de Itaipu poderia estar ajudando a financiar, né? A financiar o parque tecnológico daí que vocês estão falando. Então, não sei. Com certeza. Então, a gente tem que trabalhar, certo? Tem que colocar as ideias nas pessoas políticas, nos políticos que decidem isso, certo? Que tem o voto, né, no lugar certo. Então, nós precisamos do voto certo, no lugar certo, na hora certa. Certo? É isso que a gente precisa. E trabalhar para isso. Tá? Okay? É isso aí, senhores. Cláudio, vamos para o encerramento, então. Por gentileza. Vamos, Rodrigo. Eu quero agradecer a todos. Rodrigo, muito obrigado pela atenção. Obrigado a vocês. Foi uma pessoa muito especial. Obrigado para vocês. A ideia era propor o debate. Vamos evoluir nisso. Tem outros passos para frente. Não vamos parar aqui, não. Tá bom? Esse foi o primeiro passo. Se Deus quiser, nós vamos evoluir bastante nisso aí. Tenho certeza disso. Vamos em frente. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Grande abraço.